preparada para nós. Deus tem uma terra prometida. Deus te chamou para uma terra prometida. Deus não te chamou para você parar no meio da caminhada. Deus te chamou para você viver uma linda história com Ele e não para parar no meio do caminho. A palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 55, versículo 22. A palavra de Deus diz o seguinte: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Amém? Confie no Senhor, não se desanime. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém? Isso é para você, meu irmão, isso é para você que é justo, que tem se esforçado, que está lutando para a caminhada da fé, para persistir, para não parar no meio da jornada. Deus não tem um pit stop. Deus tem um plano para mim e para a sua vida de uma terra prometida. E isso que Deus quer nos dar. Uma terra que mana leite e que mana mel. Uma terra na qual nós vamos desfrutar, vamos aproveitar os melhores dias, a bênção do Senhor para as nossas vidas. No Velho Texas, há muitos anos, tinha uma forma que o pessoal usava para trazer animais novos para suas propriedades, porque as tropas, os cavalos, era o meio de comunicação deles, era o meio de locomoção deles, e que muitas das vezes aquelas tropas precisavam ser trocadas. Então eles precisavam de estratégia de Deus para trazer os animais novos para sua fazenda. Mas como trazer um cavalo selvagem para a propriedade, sendo que não tinha caminhão, era só cavalo? Então eles cuidaram e criaram um cavalo, um burro, melhor dizendo, lá na sua fazenda. E lá eles cuidaram muito bem daquele burro. Eles davam comida, davam água, davam tudo que o burro precisava para ter uma vida boa. Eles cuidavam dele. E quando eles soltavam aquele burro, faziam os testes, soltavam ele longe da propriedade, levavam ele para longe da propriedade, soltavam ele lá, o que acontecia? O burro retornava para sua casa, retornava para sua pastagem, retornava para o seu local de descanso. Então eles levavam aquele burro, faziam vários testes com eles, longe das fazendas, para ver se ele iria voltar. E sempre ele voltava. Por quê? Porque ele sabia que lá era o local de Deus para ele, que lá era o local de refrigério, lá era o local da terra prometida para ele, local de abundância, local de descanso. Então ele voltava. E Deus te colocou em um local, em uma igreja, num local de descanso, um caminho, um local que você pode soltar em qualquer lugar do mundo, pode se colocar em qualquer lugar do mundo. Você vai falar assim: esse aqui não é o meu lugar é na presença do Eterno, o meu lugar é na presença de Deus. Então você vai voltar para a presença de Deus, porque você sabe que Deus cuida de você, mesmo que os seus pensamentos nesse momento estejam querendo parar, querendo desistir, porque as lutas são grandes, as provas são grandes, mas você sabe que o seu local de refrigério, o seu local da terra prometida, o seu local da bênção é na presença do Senhor. Então você não vai sair daí, você não vai se desviar. Você pode cair, mas você vai se levantar, e quando você se levantar, você vai para a presença de Deus, porque lá é o seu local. É lá que Deus te chamou, foi lá que Deus te escolheu. Você vai para locais longe, você vai ser atraído por coisas lá fora? Vai, mas você não pode ficar lá. Você não pode ceder à tentação. Você tem que estar na presença do Pai, na presença do Senhor Jesus. Então, confie no Senhor, entregue para Ele as suas preocupações. Você sabe do seu local secreto com Deus, você sabe onde você tem que estar na presença de Deus. E quando aquele burro, eles fizeram vários e vários testes com eles, e chegou o momento de renovar a tropa. E como eles já treinaram aquele burro a voltar para casa, como eles ensinaram aquele burro que o melhor local para ele estar é na propriedade, é na fazenda, que lá tem água, lá tem sombra, lá tem água fresca, lá tem a cama dele, lá tem tudo
prontinho para ele. Então, qualquer lugar que ele soltasse eles, ele iria voltar. E saíram procurando cavalos selvagens. Saíram vários fazendeiros procurando os cavalos selvagens e com o burro velho. E quando eles encontram um cavalo selvagem do alto, eles olham e falam assim: eu quero aquele cavalo. E eles vão lá e juntam, cercam aquele cavalo, laça ele, pega ele, colocam um laço na cabeça daquele cavalo e um outro na cabeça do burro. E quando aquele burro, eles soltam o burro fica parado, olhando para o cavalo mais novo, e o cavalo forte. Assim como as situações que nós enfrentamos, situações fortes, situações difíceis. E quando eles soltam aquele cavalo selvagem, o cavalo selvagem se coloca de pé e começa a correr na direção contrária da casa do burro, a correr para longe da presença de Deus. Assim são as coisas, as situações que nos cercam, que nos rodeiam, elas tentam nos tirar da presença de Deus, mas nós sabemos o caminho para onde nós temos que voltar, nós sabemos o caminho na onde nós temos que estar, nós sabemos para onde nós temos que ir quando as situações nos tentam tirar da presença de Deus, mesmo porque elas sejam fortes, mesmo que elas nos derrubem, mesmo que nós venhamos pecar, nós venhamos cair na tentação, sabemos como voltar. Nós sabemos que basta nós dobrarmos os nossos joelhos e ser sinceros em pedir perdão a Deus, que Deus está pronto para nos receber de braços abertos. Se aconteceu alguma coisa com você, que você saiu da presença de Deus, que você não quer mais continuar, não quer mais voltar para a presença de Deus, volte, meu irmão. É lá o local da sua bênção, lá é o local da sua vitória. Não fique longe da casa do Pai, não fique sem a presença do Pai. Entregue as suas preocupações ao Senhor, deixa Ele cuidar de tudo, deixa Ele cuidar da sua vida, dos seus, da sua família, do seu trabalho, de tudo. Confie nele, Ele tem o melhor dessa terra. E quando soltou aquele cavalo saiu arrastando o burro, levando ele para uma direção que não era a casa dele. E sai arrastando ele, mas quando ele sai arrastando ele, o burro freia. O burro começa a se opor e falar assim: não, esse aí não é o meu caminho, não é para aí que eu quero ir, não é para aí que eu vou. Faça isso. Mesmo que você está sendo levado para um local, coloca um pare aí, fala: opa, chega, esse aí não é o meu local não, eu não sou daqui, eu não pertenço a isso. Meu local, eu pertenço à casa do Pai, eu pertenço à presença do Senhor, eu tenho a presença de Deus Todo-Poderoso comigo. Esse aí não é o meu lugar. E não aceite, não concorde com isso mais na sua vida, te tirando, esse pecado te tirando da presença de Deus, essa idolatria te tirando da presença de Deus, as situações te tirando da presença de Deus. Não abra mão da presença do Pai. Permaneça na presença do Senhor. E quando aquele burro freia e o cavalo selvagem quer arrastar ele, mas ele não, aí não é o meu caminho, e ele vai arrastando, e o cavalo selvagem é mais forte do que ele, e ele cai, mas ele vai se opondo e falando assim: não, aí não é o meu lugar. Mesmo que as situações, mesmo que você caiu, se coloque de pé novamente e se oponha a isso, não aceite isso mais na sua vida. O burro fazia isso, ele caía, se levantava assim: aí não é o meu lugar, é para cá que eu tenho que ir, eu tenho que voltar para a presença de Deus, eu tenho que voltar para os planos do Senhor para a minha vida. E de tanto aquele burro cair, levantar, e o cavalo selvagem forçar ele para tirar ele de ideia, para ele ir para outro caminho, a não ser para a sua casa, o burro não aceitava. Ele se opunha, falava assim: não, aí eu não vou, aí não é o meu lugar. Aquele cavalo selvagem, aquele cavalo novo, mais forte, vai indo, começa a desistir. Vai indo, ele começa a ceder e falar assim: não, realmente, vamos para onde você quer ir. As situações, meus irmãos, são passageiras. A luta que você está enfrentando, ela é passageira. Não saia da presença de Deus com uma coisa que não é eterna, que não vai durar, vai passar. As coisas podem estar soprando ao contrário agora, como o barco soprou ao contrário com os apóstolos para tirar eles, para levar eles
para a tempestade, mas Jesus estava no barco e Jesus está com você. Chame a Ele, clame a Ele e Ele vai mudar essa situação. E aquele cavalo selvagem, depois de tantas vezes derrubar o cavalo, mas não, o burro velho, ele desiste e começa a andar na direção que o burro queria. E os dois vão andando junto em voltar para a casa do burro. E quando os fazendeiros acordam no outro dia de manhã, quem estava lá na porta da fazenda? Na porteira. O burro velho e o cavalo selvagem. Você sabe o caminho de volta. Doloroso, é difícil, mas o Pai está te esperando de braços abertos. Volte para a presença do Pai. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Estamos orando por você. Que Deus te abençoe.